Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado no nosso coração a Tua palavra. Te agradeço porque o Senhor tem iluminado o Teu Evangelho para nós, Senhor. E isso tem feito diferença, Deus, na vida de muitas pessoas, na minha vida. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor tem iluminado esse entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa usar essa palavra para edificar a nossa vida de fé, Pai, para consolidar o nosso caminho, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e faz com que o nosso coração seja uma terra boa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, assim, semana passada, eu trouxe uma palavra aí, quem é que lembra? Sempre tem essas, né? E aí? Ninguém vai lembrar. O Giga sempre sopra de lá, né? Sucesso e fracasso. É claro que o título, quando a gente olha assim, quando vai ver a palavra, não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou, né? E hoje não é diferente, também é assim, tá? E hoje, então, eu vou começar uma série aqui do livro de Gálatas, da carta de Paulo à igreja de Gálatas, tá? A igreja da Galácia, tá bom? A região da Galácia, digamos assim, né? E eu quero começar essa série, e depois dessa série, da série de Gálatas, eu quero fazer mais uma série de Efésios. Então, é Bíblia. Não tem outra, tá bom? Não tem nada mais importante para a gente que não seja colocar essa Bíblia no nosso coração, porque eu tenho certeza que o que pode fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz, e principalmente em quem a gente é a Bíblia. É a Bíblia. Fora isso, então é Bíblia. Eu vou colocando a Bíblia. Eu estava falando para o Andy, né? Assim, quando eu tiver energia e voz, eu vou pregar o Evangelho. A hora que a voz acabar, daí não sei, daí vamos ver. Mas enquanto eu tiver, vamos pregar. Amém? E de novo, o título não tem nada a ver com aquilo que você... Eu falo, o título não ajuda em nada, né? E assim também. O título dessa mensagem é O que é semelhante pode ser o oposto. Nada a ver, né? Mas vocês vão entender, depois vão, tá? O que às vezes parece ser semelhante pode ser bem o oposto, tá? E a gente vai ver por que eu coloquei esse título aí. E quem conhece um pouquinho de Gálatas talvez já vai entender e já vai cair essa ficha aqui. Então, essa carta é uma carta escrita por Paulo, de uma igreja que ele plantou, e ele vai lá, então, ele evangeliza essa igreja, e a igreja entende o evangelho, e aquilo faz sentido para eles se convertem e tal, e eles começam a mudar de vida. Só que Paulo continua as viagens dele, e depois ele se distancia dessa igreja, e ele começa a ouvir coisas ruins dessa igreja, porque essa igreja ela começa a querer voltar a práticas judaicas, ela começa a voltar questões de alimentos, por exemplo, de comer certos alimentos, começa a voltar as questões da circuncisão, por exemplo, as questões da lei. Então a igreja ela começa a voltar a essas práticas, e Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta, e ela é uma carta muito rica, ela é uma carta cheia de coisas muito boas aqui, e que se a gente lê esse livro aqui de Gálatas, a gente se depara com o Evangelho. Então, mais ou menos, Paulo escreve essa carta entre 51 e 53 depois de Cristo, então já tinha um tempo que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e Paulo então escreve essa carta. O tema dessa carta é a liberdade cristã na graça de Deus. Paulo ele vai falar bastante sobre a liberdade e sobre a graça. Graça como um favor imerecido. Graça que não há o que a gente faça que a gente possa negociar com Deus esse favor que Ele nos deu de ter mandado o Seu Filho e ter pago esse preço por nós. A gente precisa entender que quando a gente fala do Evangelho, nós estamos falando de algo que já foi feito ao nosso favor. Por isso que essa questão que às vezes a gente começa a pensar, né? Nossa, se eu fizer isso para Deus, Deus vai me fazer outra coisa, né? Esse sentimento de barganha que nós temos, isso é intrínseco ao ser humano. E às vezes a gente começa a pensar, só que quando a gente fala do Evangelho,
A Bíblia está falando de algo que Jesus já fez. Então, tudo aquilo que você pode fazer ou poderia fazer por Deus, ou por Jesus, ou por essa questão religiosa, Jesus já fez. E o que que nós podemos fazer enquanto cristãos? O que é o que cabe a nós fazer? Nos apropriar daquilo que Jesus já fez. Isso é o Evangelho. Não há nada que a gente possa fazer que possa se equilibrar aquilo que Jesus já fez. A gente pode pegar e subir uma escadaria, a gente dizer assim, nossa, eu vou subir uma escadaria, eu vou jejuar 90 dias, eu vou... Uma vez tinha um colega meu que ele disse que ele ia jejuar de chocolate, porque ele gostava muito de chocolate, daí ele... Ah, tá, pastor, mas não pode fazer um propósito com Deus? Pode fazer um propósito com Deus, não tem problema, faça o propósito que você quiser. Não tem problema isso. Só que o que você precisa entender é que nada se equipara ao que Jesus já fez. E a coisa mais importante que nós temos que fazer enquanto cristãos é nos apropriarmos do que Jesus já fez. E essa carta aqui, ela não está sendo escrita para pessoas que não conheciam o Evangelho. Ela está sendo escrita para pessoas que Paulo já tinha pregado e já tinha plantado a igreja. Então ela serve para nós? O que você acha? Não, pastor, nós somos o quê? Cristãos. Isso daí eu já ouvi, eu já li o livro de Gálatas. Beleza, eu também. E vamos continuar lendo até o fim da nossa vida. Quando você vai ver um treino de um time de futebol, né? Eu nunca fui ver treino, né? Eu nunca fui nem... Não, uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians lá em Florianópolis. Meu, que legal, o Corinthians perdeu. Nada a ver, né? Fui daqui lá para ver o Corinthians perder, é brincadeira, né? Mas se você for ver um treino, o que eles fazem num treino de futebol? O goleiro fica lá e o cara pega a bola e ele faz o quê? Ele fica treinando fazer o gol. Tá, mas quem joga futebol não sabe que tem que fazer o gol? É óbvio, né? E o que ele treina? Fazer gol. Ele não treina fazer o gol, mas ele não sabe que tem que fazer gol. Mas ele treina fazer gol. Então nunca é pouco a gente estudar isso aqui. Nunca é pouco a gente ir cada vez mais profundo naquilo que é o Evangelho. E Paulo, ele estava bravo com essa igreja. Ele começa a carta aqui bravo. Ele não estava brincando. Ele começa bravo. E eles estavam querendo voltar com essas práticas. Eu quero ler ali, que vai do versículo 1. Eu só vou falar hoje o capítulo 1, do 1 até o 9. Só isso. Mas olha, já dá bastante coisa aqui. E se a gente não ir dando uma reduzida aqui, olha, ia tomar tempo. Giga vai botar ali, né? Então, olha só, presta bem atenção naquilo que eu vou ler aqui. Paulo, o apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Lembra do título dessa pregação? Não vão lembrar nunca, né? Mas aquilo que às vezes pode parecer semelhante, pode ser o oposto. E o que Paulo fala aqui? Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que eles estavam seguindo podia parecer o Evangelho, mas não era. E o que não é o Evangelho não serve. Não serve. Que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou que algum anjo dos céus pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele, que seja amaldiçoado. 10. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Falei que eu ia ler até o 9, eu li até o 10, né?
Então, o que Paulo está combatendo aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui é que é muito atual essa carta. Sabe por que é muito atual? E eu vou dizer para vocês por que é muito atual. Você lembra mais ou menos quando foi escrita essa carta que eu acabei de falar? 50, 53. Isso já faz o quê? Quase 2000 anos, certo? Ou a minha matemática está muito fora? Não, é isso, né? Quase 2000 anos. E como que ela é tão atual? Por que ela é tão atual? O que tem no ser humano, o que tem em nós, que a gente anseia por colocar de alguma forma em nós mesmos a nossa própria salvação? O que é que tem? O que tem em nós que a gente anseia não, mas não pode ser só graça. Não pode ser só graça. Tem que ter alguma coisa que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que circuncidar, eu tenho que comer um alimento assim, assado, eu tenho que seguir a lei, eu tenho que... E o que está hoje? Hoje é do mesmo modo. Nossa, eu vou contribuir, então eu vou... Senhor, eu vou contribuir porque o Senhor vai me devolver. Não, Deus já deu. Se você está dando alguma coisa, se você tem algum valor, é porque Deus deu esse valor. Não tem outro bem além de ti, dizia a música que a gente cantou aqui. Nossa, Senhor, porque o Senhor vai me dar, Ele já deu. É claro que Ele abençoa, mas não é esse o sentido, não é essa a nossa motivação. Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu tenho que cuidar com os exemplos que eu dou, porque essas pregações vão tudo para o YouTube, né? Mas fica aquelas questões, né, de... O que eu vou falar aqui? Não sei. Mas... Vem um monte de coisa na cabeça e eu não falo, gente. Mas que coisa, né? Mas é que a gente quer negociar, a gente quer pôr o nosso na frente, nossa, Senhor, eu vou fazer tal coisa, e daí o Senhor vai me abençoar, e aí o Senhor vai me salvar, e aí Senhor, eu vou fazer tal coisa, não sei, eu não vou falar nada de exemplo. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que não tem nada que a gente faça, absolutamente nada do que você faça. Você pode ser uma pessoa muito boa, e depois tem uma frase aqui do Tim Keller que ele fala assim, se pessoas boas pudessem ser salvas, o sacrifício de Cristo seria inútil. Nossa, esse tipo de frase, isso me deixa doidão. Eu começo a pensar, nossa, Senhor, é isso, Senhor, é isso. Não tem nada, não tem pessoa boa, ninguém alcança a salvação por si. Não existe isso. Isso é o pseudo-evangelho, isso pode ser parecido com o evangelho, mas não é. E o que não é, o que Paulo está dizendo aqui? Pode vir um anjo aqui e falar coisa que não for esse evangelho, o que ele fala? O que é para acontecer com o anjo? O que é para acontecer com o pastor? É para ser o quê? Paulo está falando, isso está na Bíblia, isso aqui é cânon, gente, isso aqui é Bíblia. Que seja amaldiçoado, aquilo que é parecido é o oposto, e o que é oposto não serve para nós, não serve para mim, não serve para você. Não tem negociação com Deus, não tem nada que nós possamos dar para Ele, para que nós possamos obter a nossa salvação. Absolutamente, não há nada. Enquanto eu tiver energia, é isso que eu vou falar. E é isso que eu vou falar. O meu compromisso é com o Evangelho. O que Paulo fala no final aqui? Busco eu a aprovação de homens? Se eu buscasse, o que ele fala aqui no final? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É claro. Por que não agrada? Porque nós queremos barganhar. Não, Senhor. Nossa, Senhor, hoje eu nem pequei, Senhor. Não pecou. Não, Senhor, hoje é dia de ceia, né? Não, Senhor, eu vou tomar a ceia, Senhor, hoje, porque hoje eu... Olha, Senhor, hoje eu nem xinguei a minha mulher. Então, hoje eu vou tomar a ceia. Hoje eu nem dei uma na orelha dos meus filhos, então... Né? Não, eu vou tomar a ceia. O valor da ceia não está em nós. Absolutamente. Nós não tomamos a ceia porque nós não pecamos. Nós tomamos a ceia porque nós reconhecemos que nós somos pecadores. Olha só a diferença disso. Não tem nada a ver. Não, pastor. Não. Essa semana aí eu briguei com o meu chefe. Né? Não vou nem falar em chefe aqui, né? Deixa quieta, né? Essa semana eu briguei com o meu chefe. Então não vou tomar a ceia.
Semana nenhuma ia tomar, né? Capaz, eu e o seu Décio lá naquela LDN é só love, né, seu Décio? Só love. Trabalhar com o sogro, com a esposa, ainda bem que a sogra está lá só fazendo comida para nós, agora tá bom. A só vem ali buscar a grana. Pode levar a grana. Não está em nós o valor, absolutamente. Ah, ceia por causa... Não. Ah, Jesus por causa de mim? Não. Porque Ele fez. Ou me aproprio do que Ele fez, ou não sobra nada para mim. Ou você se apropria do que Ele fez, ou não sobra nada para você. Eu não estou falando isso para... Entende? Não, o pastor está dizendo de mim. Não, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Se depender de mim, eu estou direto... Se depender de mim, é calabouço. Ó... Não tem mérito em mim. Absolutamente. Não tem. Por que é atual? Porque nós sempre temos essa de eu faço, eu aconteço, eu estou no centro. Né? Ah, Senhor, eu faço. Está vendo, Senhor? Sou quase um anjinho. Cuidado que Paulo falou que se pregar outro evangelho, até o anjo vai ser amaldiçoado. Imagina nós, que nem asa temos. Né? Quando temos um encontro com Cristo, Ele nos basta. Depois de algum tempo, passamos a colocar empecilhos, argumentando coisas que fazemos, falando dos nossos valores, de tudo que somos e fazemos. O que Paulo fala aqui também é que ele começa dizendo, né? Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. O que eles estavam argumentando é que Paulo ele não tinha o direito de ser chamado apóstolo porque ele não tinha convivido com Jesus. E quando Paulo começa a argumentar a partir disso, ele começa a dizer assim, olha só, eu vou dizer um negócio para vocês, esse evangelho eu não aprendi, eu recebi. E isso aqui é sensacional, porque Paulo, indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus e foi uma revelação que ele teve. Ele não recebeu dos outros apóstolos, muito pelo contrário, ele estava indo matar cristãos. Paulo ele tinha pedido uma carta de autorização para ir para Damasco. Quem ele encontrasse falando de Cristo era para ele matar. Paulo ele estava no assassinato de Estevão, ele estava junto, a Bíblia fala. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele não aprendeu dos outros apóstolos. Isso não é o que ele aprendeu, é o que ele recebeu. Deus foi lá e colocou nele. O encontro que ele teve com Jesus foi real. Depois, durante a carta, ele começa a argumentar a partir disso, que ele teve um encontro real com Deus. Se a gente ler Atos capítulo 9, a gente vai ver esse encontro. Está lá, Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9, se eu não me engano, fala desse encontro que Paulo teve. Ele estava indo para Damasco, alguns falam que ele caiu do cavalo, não fala isso lá na Bíblia, né? Mas ele caiu por terra e teve um encontro com Jesus. E ele teve um encontro e naquele momento tudo parece que abriu na frente dele e ele teve a revelação do pleno evangelho. E a partir disso, e lá no próprio livro de Atos fala assim, que Deus, que o próprio Jesus disse que ia fazer Paulo sofrer pelo nome dele. Agora eu vou mostrar para esse servo que ele vai sofrer pelo meu nome. O evangelho, ele não é algo que... Claro que a gente também aprende sobre ele, né? Mas o que nós temos que nos apropriar dele é o evangelho, ele tem a ver com substituição. Isso é muito importante você entender nessa noite. Ele tem a ver com substituição. Jesus não é Jesus não foi um homem que veio aqui ensinar teoria. Ele não veio ensinar faz isso, faz aquilo, que daí você vai ser um cristão. Não, ele veio dizer assim para nós, ó. Eu estou substituindo você. Você era para morrer para sempre e eu vou morrer no seu lugar. Você consegue entender isso? O evangelho de Cristo tem a ver com substituição, não uma teoria que a gente aprende. Era para a gente ter morrido e ele morreu em nosso lugar. Pensa, não sei se você conhece uma guilhotina. Já viu uma guilhotina? Como que é? Uma guilhotina basicamente é uma chapa que tem assim, usava muito. Se você vê o filme Troia, não, qual que é o outro lá?
Cruzada também, não, mas tem outro filme que é daquele que rouba os ricos para... Robin Hood, é esse aí. Aí tem o Robin Hood, lá tem uma cena que ele está assim, né, com as mãos amarradas e o pescoço assim, e daí começa uma guerra e eles tiram ele de lá, não é assim? Tem uma cena assim lá, é o Robin Hood mesmo. E aí o que acontece? Aquilo lá é tipo de uma guilhotina, ele estava ali e aquela chapa ia descer e ia cortar o pescoço dele fora. Basicamente a gente estava ali com a nossa cabecinha ali, um pescocinho que parece uma tora, né? Aí Jesus vem e fala, não, deixa para mim, tira ele daí. Tira ele. Isso é o evangelho. Porque eu vou para aquela guilhotina e é o meu pescoço que vai ser cortado. Isso é o evangelho. Você consegue entender isso? Não é uma teoria que a gente se apropria, é uma substituição. Nós estávamos mortos e seríamos mortos em uma morte eterna. Jesus vem e diz, não. Tira esse pescocinho daí e que quem vai ficar ali sou eu. Foi isso que Jesus fez. Consegue entender isso? O que o Pai fez? O que Deus Pai fez, né? Ele aceitou esse sacrifício, essa mensagem. Essa mensagem que Deus fez, né? Ele aceitou o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Por que ele aceitou? Por que ele disse assim, não? Então, agora com a morte de um, eu vou trazer vida para todos os outros que o aceitarem. Por que ele fez isso? Porque Jesus era o único digno de fazer isso. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vai ver quem que é o digno de abrir os selos. Quem que é? É o Cordeiro. Então, por isso, então tá, então a tua morte é suficiente. Por quê? Porque a tua morte é uma morte de uma pessoa imaculada, sem mancha, de uma pessoa santa. E aí eu vou aceitar essa morte e vou substituir por todos aqueles que aceitarem o teu sacrifício. Olha só que sensacional. Que maravilhoso que é isso. É isso que fala no início do livro de Romanos. Pela morte de um, trouxe vida a todos que aceitaram. Que maravilhoso isso aqui. Toda vez que nós colocamos a nossa reconciliação com Deus em consequência dos nossos atos, anulamos o sacrifício de Cristo. Entendeu? Você viu que talvez aquilo que parece pode ser o oposto? Olha só. Toda vez que colocamos a nossa reconciliação com Deus em consequência dos nossos atos, anulamos o sacrifício de Cristo. Ó Senhor, sou eu que faço. Naquele exato momento, nós anulamos o que Cristo fez na cruz. E ele não serve mais para nós. E quando a gente anula o sacrifício que ele fez na cruz, o que resta para nós é uma morte. E uma morte eterna. Isso aqui é muito sério. Porque isso se trata da nossa vida eterna. E não uma vida eterna que começa quando a gente morrer. Ela começa agora. Quanto a gente tem falado isso? João 17:3. Que conheçam a Deus e o seu único Filho. Essa é a vida eterna. Eu quero contar uma breve história aqui para ilustrar isso aqui, talvez. Vamos ver se eu vou conseguir contar aqui, que eu montei essa história hoje aqui, vamos ver se vai dar certo. Certo dia, uma mulher ganhou uma única, linda e valiosíssima joia. Ela era feita do material mais nobre e raro do mundo, e seu valor incontável. O Senhor que a presenteou com essa joia a amava muito, e disse a ela que a amava, por isso a havia presenteado. Ele disse que havia um porém. Ele deu a joia para ela. Né? Essa joia ali era de um valor que não tem como contar. É a coisa mais nobre, mais valiosa que já se viu no mundo. E esse Senhor deu para ela. E ele disse que tinha um porém, que ela tinha que atentar para uma coisa. Se algum dia quisesse usar outra joia, isso anularia todo o valor dessa. Porque a contaminaria e ela, a mulher, a perderia.
Mas certo dia, a mulher decidiu replicar aquela joia. Tentar fazer algo pelo seu próprio valor e pelo seu próprio empenho, mesmo que sendo de um material comum e com as suas próprias mãos. Essa mulher viu o resultado da sua obra e gostou muito do que tinha feito. Nossa, que bonita, eu fiz, está boa, né? E colocou-a em seu corpo. Então ela adormeceu usando a joia que havia feito e também com a que havia ganhado. Ela colocou as duas joias e adormeceu. Quando ela acordou, a joia rara e valiosa havia sumido do seu corpo. E a joia que ela havia feito tinha apodrecido e contaminado todo o seu corpo. Vocês conseguiram entender? Essa mulher talvez a gente pode entender como a noiva que nós somos. Ou nós recebemos essa joia desse Senhor que nos deu, que é o Evangelho, e nós nos apropriamos disso e vivemos com isso porque é um valor inestimável, ou a gente tenta produzir a nossa própria salvação, e com a nossa própria salvação, nós mesmos vamos nos tornar apodrecidos a partir dos nossos próprios atos. E com isso nós vamos anular aquilo que Jesus fez e essa joia valiosíssima que Ele nos deu. Amém? E eu quero terminar essa mensagem com uma frase, também do Timothy Keller. E que eu quero que você fique com essa frase no seu coração. Essa frase fala assim: o Evangelho é a mensagem de que somos pior do que jamais ousamos acreditar. Porém, mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Você entendeu essa frase? Eu vou ler de novo, porque a gente precisa, né, entender isso aqui, porque isso aqui é algo que pode mudar muito a nossa concepção. O Evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar. Somos piores. Não tem nada em nós, nada. Mas você está dizendo o quê, pastor? Que nem aquilo que eu sou bom, que eu ajudo os pobres? Quero agradecer até quem trouxe o alimento. Amém? Maravilhoso. Você pode trazer 600 mil quilos de alimento que não vai produzir nada se nós não tivermos Jesus, entendeu? O Evangelho é a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Nós somos piores, a gente não imagina o quanto, mas nós somos mais amados e mais aceitos que a gente nunca nem pôde imaginar. Nós somos aceitos. Ele disse sim, vem e segue-me, vem como está, vem, eu estou te esperando, vem e segue-me. Mas o que eu tenho que fazer? Eu vou sepultar os mortos? Eu tenho muita riqueza. Não quero saber disso, eu só estou dizendo vem. Só estou dizendo vem. Isso é o Evangelho. Só vem e aceita o sacrifício. E aceita aquilo que Ele fez por mim, por você. E a partir disso nós podemos usufruir de uma vida que a gente jamais imaginou. É uma vida com Cristo, vida eterna agora. Amém?